Getúlio Vargas foi o maior fascista da nossa história. Torturou, perseguiu, matou e até entregou pessoas para Hitler matar. Mas isso a esquerda esconde as 7 chaves. Tá duvidando? Continua no vídeo aí para você entender o que eu tô falando. Que a esquerda brasileira ama manipular a história, a gente já sabe disso de cor e salteado. E Getúlio Vargas é um deles. Eles dizem que foi o melhor governo do Brasil, foi um governo que o cara é pai dos pobres, mas longe disso, bem longe disso, tem vários segredos que a esquerda brasileira não quer que você saiba, e eu vou contá-los agora. Getúlio Vargas é um cara que perseguiu, matou, torturou e até entregou pessoas para Hitler matar em prol da causa dele. Isso não parece em nada com o pai dos pobres que você sempre estudou na escola, não é mesmo? Pois é. Eu tô aqui para contar a verdade não contada de Getúlio Vargas, que todo professor de história esconde por motivos ideológicos de você. Vamos começar já quebrando o estigma de democrata de Getúlio Vargas, né? Porque dizem que Getúlio Vargas, muita gente, muito professor diz que ele é democrata. Era um cara que era um homem do povo, que escutava o povo, né? Que democrata que entra através de uma revolução depondo o presidente eleito, não deixando ele assumir, na verdade, né? Júlio Prestes foi eleito e não pôde assumir por causa da Revolução de 30, que um dos cabeças era quem? O democrata Getúlio Vargas, não é mesmo? De democrata ele não tinha nada, tá, gente? Em 1930 foi organizada uma revolução, chamada Revolução de 30, bem facinho de gravar, né? E justamente quem era um dos cabeças? O democrata Getúlio Vargas, tá vendo? Ué, como assim? Ele não deixou um presidente eleito, Júlio Prestes, assumir a presidência da República. E fizeram o seguinte, aproveitaram a conturbação internacional, crise de 29, craque da Bolsa, nós estamos entrando na crise do café e tal, e o que eles fizeram? Já sei. Vou fazer um governo provisório para organizar a casa. Um governo assim, para organizar, estabelecer as regras, organizar o Brasil, né? Mas, gente, o Brasil de hoje, 2023, não é diferente do Brasil de quase 100 anos atrás, não, tá, gente? É a mesma coisa. Não há nada, até hoje, não há nada mais definitivo que uma medida provisória no Brasil. E justamente esse governo provisório tem vários historiadores que fatiam em 2, 3 etapas, mas só para complicar a prova, né? Isso é coisa mais avançada. Mas durou 15 anos. Que governo provisório dura 15 anos, hein? Diz pra mim. E nesses 15 anos foi um governo totalmente autoritário. Ele cerceou várias liberdades de imprensa, liberdade de expressão, não, tudo em prol de organizar a casa, né, de acordo com o Getúlio Vargas. E a própria esquerda também ensina isso em sala de aula, né? Mas você fica cerceando liberdade, a gente sabe qual é o nome disso, né? Ditadura. Mas não, a história chama, não, é um Estado novo, nós estamos aqui no governo transitório, não. Palhaçada, isso aí é ditadura velada, tá? O nome disso. Aí que tá o pulo do gato. O que nenhum professor faz a ligação quando estuda história do Brasil? Ele não foca no internacional. Ele, quando estuda história internacional, ele não fala aqui no Brasil. Parece que são duas coisas separadas, mas não são. Getúlio Vargas assumiu o poder em 30. Quem é que já estava no poder na Itália? Benito Mussolini. E o que estava acontecendo no começo de 30 na Alemanha? Estava surgindo o totalitarismo alemão, caracterizado pelo nazismo, ou seja, Hitler, em 34. Mas Pedro, pelo amor de Deus, não tô entendendo nada, cara. O que esses caras lá na Europa têm a ver com Getúlio Vargas aqui no Brasil? Pois é, o que um ditador sempre quer? Ficar no poder, se perpetuar, óbvio. E Getúlio Vargas se inspirou no ditador que estava no poder na época, né? Benito Mussolini, o fascista italiano. O governo dele, o primeiro governo dele, que chamam de Estado Novo, tá? Se você quiser procurar no Google, no professor Google, esse governo foi totalmente inspirado no fascismo italiano. Inclusive, todas as medidas que o Getúlio Vargas tomou e até o tipo de propaganda, tudo foi inspirado no fascismo italiano. Esse recorte vai finalmente te responder o que é fascismo de palavras fáceis, tá, gente? O fascismo é uma ideologia política que reúne os seguintes elementos: um nacionalismo exacerbado, tá? Um corporativismo, ou seja, você tem algumas
fábricas, alguns setores que são privilegiados pelo Estado ao invés de outros, né? Se você quiser procurar aí do Getúlio, algumas siderúrgicas, por exemplo, alguns setores específicos que são privilegiados ao invés de outros, ou seja, contra a livre concorrência, né? Ou seja, também logo tem um caráter antiliberal o fascismo. Também tem um expansionismo como característica, ou seja, você pega um território que você luta pelo território que você acha que é seu de direito, que tem um ancestral seu lá, ele quer conquistar aquele território, e principalmente anticapitalista e sindicalista, mas é um sindicalista nacional, tá? É o cara que quer fazer sindicatos fortes para fingir que o povo tem representação, que o povo tem voz no governo, mas na verdade ele está atrelando as vozes do povo centralizadas em um sindicato ou em um sindicalista top, né? Como se todos os trabalhadores pensassem igual o sindicato e os cabeças do sindicato, e esses caras respondem diretamente ao governo. Então, na verdade, ele finge que está dando a voz, mas ele está tirando a voz do trabalhador. Além do culto à personalidade, né? Você tinha fotos do presidente em todas as salas de aula de todas as escolas do país. Minha avó mesmo falava isso. Agora que eu tirei o caráter democrata de Getúlio Vargas para você, eu vou colocar de verdade o estigma que Getúlio Vargas deveria ter para a história e os professores não ensinam. Ele é fascista, com todas as letras. Como eu mostrei para vocês o caráter de um governo fascismo, obviamente Getúlio Vargas não cumpre todos os caráteres desse governo, né? Mas ele cumpre uns 70%, 80%. Ele não cumpre todos 100%, porque senão ele seria o próprio Benito Mussolini, né? Mas ele tem tudo para se chamar caracterizado de um governo fascista. Corrobora também para Getúlio ser fascista o fato que ele entregou os judeus para Hitler matar. Getúlio Vargas entregou os judeus para Hitler matar. Isso é um dos maiores absurdos da nossa história. Você não acredita? Conheça Olga Benário. Olga Benário era esposa do inimigo político de Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes. Não tem nenhum problema em ser inimigo político em uma democracia, né? Mas nós não estávamos numa democracia, nós estávamos na ditadura getulista. É assim que eu gosto de chamar. Luiz Carlos Prestes, ele era comunista, tá? Inclusive a esquerda que nunca ouviu falar dele, se você é de esquerda, tá nesse vídeo aqui e nunca ouviu falar dele, você deveria, né? Sabe qual é o problema? Porque eu não te conto a história de Luiz Carlos Prestes? Que é impossível gostar de Prestes e de Getúlio ao mesmo tempo, tá? Ele era casado com Olga Benário. Ela era alemã e judia, mas por ser casado com ele, ela poderia ficar no Brasil sem problema algum, né? Ela tinha cidadania, diríamos assim. Getúlio Vargas simplesmente, para afetar o inimigo político dele, ou seja, coisa de tirano mesmo, de coisa sem coração, ele pegou e rasgou todas as leis da época e deportou Olga, uma alemã judia, para a Alemanha de Hitler, porque ele sabia o que ia acontecer quando ela chegou lá. E para agravar a situação, a Olga estava grávida e Getúlio sabia. Ele não ligou. Ele simplesmente deportou uma judia grávida com cidadania brasileira, com um bebê brasileiro na barriga, para a Alemanha nazista cuidar dela. Se isso não é um fascista, pode caçar meu diploma. Eu não sei o que é fascista. Prisão, mortes, torturas. É isso que um Estado totalitário prega. É isso que um Estado fascista prega. E é assim que foi o governo de Getúlio Vargas. O fim de Olga Benário, infelizmente, foi a câmara de gás. Getúlio Vargas sabia o que estava fazendo. Ele matou, na minha opinião. Ele matou a Olga Benário. Ele sabia o que ele estava fazendo quando ele entregou uma judia alemã grávida a Hitler. A filha dela, no entanto, sobreviveu. Nasceu num campo de concentração, mal deixou o peito, deixou a fase de amamentação, já foi separada da mãe. E aí, com 14 meses mais ou menos, nunca mais viu a mãe, porque ela morreu numa câmara de gás. Mas não foi só ela. Getúlio Vargas foi responsável por mais mortes na mão do regime nazista. Getúlio Vargas comandou nosso país até o final da guerra, tá? Em 45. No meio da guerra,
Obviamente, os judeus e as pessoas que estavam sofrendo na Alemanha, sendo perseguidas pela Alemanha racista e nazista, comandada por Hitler, procuraram a ajuda dos cônsuls brasileiros, dos embaixadores, dos diplomatas, pediram asilo, pediram, pelo amor de Deus, vocês que têm livre trânsito com a Alemanha nazista, vocês conseguem conversar com a Alemanha fascista e teoricamente são estado neutro, porque Getúlio Vargas declarou neutralidade à guerra, ele declarou neutralidade contra o nazismo e o fascismo. Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. O que nos cumpre é manter estrita neutralidade ativa e vigilante na defesa do Brasil. Milhares de pessoas europeias pediram asilo para o Brasil e esses asilos foram negados por Getúlio Vargas. É tipo um anjo da morte, morre aí. Getúlio Vargas foi um cara que tem mais sangue nas mãos na história recente do país. Getúlio Vargas era um facínora, um fascista, um assassino. Não venham me dizer que era pai dos pobres, não. Não venham exaltar o governo de Getúlio. Pra mim, não. Pra mim, não. E vocês vão entender o porquê mais pro final desse vídeo. Um governante que nega asilo a pessoas perseguidas pelo nazismo e pelo fascismo é o quê? É Getúlio Vargas. Porque foi isso que ele fez. Mesmo antes da guerra eclodir, já em 1937, ele já estava fazendo isso, quando as medidas antissemitas estavam sendo tomadas na Alemanha, em todo o território que Hitler controlava, Getúlio Vargas negando asilo diplomático a pessoas perseguidas. E no meio da guerra, tá? Os Estados Unidos botou o Brasil na parede e falou: não, você não pode fazer neutralidade, não. Os aliados botaram o país na parede, o nosso país, Getúlio Vargas na parede, e falou: você tá louco? Agora já começou a guerra, amigo. Agora não é mais ideologia, não. Olha o que esses caras estão fazendo. Olha aqui o que esses caras estão fazendo. O que a Alemanha e o que a Itália estão fazendo, cara. E o que o Japão também estava fazendo. Olha aqui, olha só. Você não pode ficar neutro não, pai, Brasil. Você não pode ficar neutro não. Ficar neutro é declaração de guerra contra a gente. Aí Getúlio Vargas tremeu na base e falou: eita, agora eu vou ter que ir, né? Mandou tropas brasileiras a contragosto para lutar na Segunda Guerra em favor dos aliados, tá? Em favor dos americanos, da França, da Inglaterra, a favor do lado do bem, tá? Na Segunda Guerra. Muita gente não fala que é o lado do bem também, às vezes, né? Porque o nosso. Mas ele mandou a contragosto, ele não queria mandar, e aqui no país ele continuou fazendo medidas fascistas, tá? Mesmo depois da guerra, tá? Perseguindo opositores políticos, sem liberdade de expressão, sem liberdade de comunicação, tudo arranjando uma desculpa, né? Aquele coisa bem totalitária mesmo, tá? É o estilo Getúlio, estilo ditatorial de Getúlio. O governo dele acabou, né? Junto com a guerra, foi em 45, acabou o governo dele também, acabou a guerra também. Não no mesmo dia, tá? Para quem não sabe entender as coisas. E Getúlio Vargas entrou dois caras depois, tá? Entrou o Gaspar Dutra, né? Entrou dois caras e depois Getúlio voltou em 50 até 54. E o que me deixa mais com raiva é essa etapa dele, que todo mundo fala: não, você tem que analisar diferente, é outra época. Não. Os professores ensinam como se tem que separar tudo que eu falei. Tem que separar o Getúlio de 50 e 54 do Getúlio do Estado Novo. Não tem não. Getúlio matou pessoas, foi responsável por morte de pessoas. Ah, mas em 54 ele era o pai dos pobres. Não era, não. Vocês estão loucos de deusificar Getúlio Vargas, o mesmo cara que entregava judeu para Hitler? Vocês são malucos.
A esquerda, os professores ficam ensinando como se fosse outro governo, de outra pessoa. Não, agora ele virou bonzinho. Não virou, não. Gente, não virou. Getúlio Vargas sempre foi cerceador de liberdade de expressão, torturador, perseguidor, fascista, com todas as letras, mesmo em 51 e 54. Ao contrário do que o Lula tá falando aqui, olha. Getúlio Vargas foi um grande presidente, sobretudo de 50 a 54. Não só o Lula, mas a esquerda inteira endeusa esse período de 50 a 54 de Getúlio Vargas, porque nele foram estabelecidos mais poder para os sindicatos, porque nele foi estabelecida uma base sindical, ampliaram os números de sindicatos também, além de direitos trabalhistas que tem até hoje, né, como estabelecimento de jornadas de trabalho, direitos que nós existimos até hoje. Porém, vale a pena endeusar um cara desse que entregava judeu para Hitler? Vale? Claro que não! Vocês são doidos, cara! Vocês são doidos! A esquerda precisa de um choque de realidade, bicho. Não são duas pessoas diferentes. Se um presidente fascínora fez uma coisa ou outra que você possa talvez concordar, você não pode endeusar ele não, cara. Ah, ele matou pessoas, mas pelo menos não existe isso. Não existe valoração da vida, não existe. Vocês são malucos, é? É meu malvado favorito que vocês sempre votam, cara? Pô, acorda pra vida. Vamos lá. Pode não. Getúlio Vargas era um assassino, gente. O nome tem que ser dado. O que ele fez com Olga e o que ele fez com milhares de pessoas é assassinato, é perseguição, é prisão, é tortura. Não tem que ser endeusado, não. Não tem que ter um mais. Olha, mas não tem que ter isso, não. A mesma mão que dá é a mesma mão que tira. E a mão de Getúlio está tirando muito mais do que dando. Então vê se vocês acordam para a vida e acordam para a história. Vamos fazer um revisionismo histórico aí. Botar a verdade para todo mundo saber, para os nossos alunos saberem. Ninguém pode ficar crescendo, exaltando Getúlio Vargas, não tendo filmes carérrimos aí, pegando os melhores atores brasileiros para interpretar Getúlio Vargas, não. E como se fosse um grande líder. Não, não, não. Nós temos que ter vergonha desse período. Deixo vocês com esse depoimento aqui do meu pai, Moacir Pereira Francês, que vai falar do meu avô, Francisco Francês. Tinha pouco tempo que Joel nasceu no dia que ele foi preso. Joel nasceu no dia que ele foi preso. Ele foi conhecer Joel depois que ele veio do Rio de Janeiro. Vovô. É. Ele foi preso no governo Getúlio Vargas. É. Você se lembra por que ele foi preso? Acusado de comunista. Vovô foi preso, acusado de ser comunista, aqui no Espírito Santo. É. E ele ficou aqui no Espírito Santo? Não, ele foi para a prisão central. Vovô foi preso no dia que o filho dele, seu irmão, Joel, nasceu. No dia que Joel nasceu. Eu me lembro que lá tinha um pátio assim, na hora de castigar, como é que tá? Tortura. Na hora de torturar, ele chamava as pessoas e torturava e trazia as pessoas já mole, quase morta, jogava assim. Tinha pessoas torturadas na cela do vovô? Tinha pessoas torturadas. Um dos chefões da Polícia Especial, existia a Polícia Especial, não existia a Polícia Militar. Era a Polícia Especial, capacete vermelho, boné vermelho, e chamava-se socorro, carro socorro urgente. Quando eles chegavam, ia lascando todo mundo, não queria saber nem
o que é e quem é. Quando o vovô estava preso lá no Rio de Janeiro, você contou uma história para mim, várias vezes durante a minha infância, que as pessoas iam chamadas para interrogatório, eram torturadas. Era torturada. E voltavam quase mortas para dentro da cela. Quase morta. Torturada eu não sei como. Paulada. Depois veio o termo, botar um pau de arara. Pau de arara é você botar a pessoa amarrada de cabeça para baixo. Era uma forma de castigar aos poucos a pessoa. Tirava as unhas. Né? Quando eles pegavam um cara que era declaradamente comunista, eles ou confessa ou vai perder as unhas. Ele puxava com alicate as unhas, doía para boca. Tirar as unhas, sem deixar vestígio. E vovô escapou dessa, né? Escapou dessa. Eles chamaram o vovô para ser interrogado, torturado. Eles chamaram o seu França na cela. Como é que foi? Não, tem aqui um tal de França. Lá em Recife eu era França. Todo mundo me chamava de França. Sim, também me chamam de França também. Todo mundo me chamava de França. Você é França ou francês? Eu sou francês. Sou francês, minha certidão de idade está aí. Eu sou francês. Por via das dúvidas, volta com esse rapaz. Volta com ele que a hora dele vai chegar. Eles tinham... O cara estava procurando seu França, sindicalista, que era o vovô, mas o vovô falou, eu não sou França não, eu sou francês. E aí o cara liberou ele? Liberou depois que liberou todo mundo. Pode levar ele que ele não é francês não, eu quero o França, O França vai aparecer. Mas era o vovô, o França, né? Era ele. Era o vovô. E ele foi liberado, depois que todo mundo foi junto, liberado, não foi torturado, escapou dessa tortura. Escapou. Mas ficou preso, e quando ele foi liberado, a irmã dele estava fazendo o quê? Com os livros. Enterrando tudo no quintal. Desesperada. Ela cavou o quintal lá de casa e enterrou os livros todos. Livros que ele lia sobre a filosofia comunista. Que Getúlio Vargas não deixava as pessoas lerem livros diferentes ou que ele desaprovasse, não é? Tinha liberdade ou tinha censura naquela época? Não tinha liberdade e tinha censura. Getúlio Vargas, então, foi um governo que não tinha direito algum. Você não podia criticar o governo? Não podia criticar o governo, podia criticar nada. E era cheio de casa em volta. E ninguém escutava o povo sendo torturado, não? Não, ninguém escutava. Por quê? Porque a motocicleta fazia um barulho infernal. Eles ligavam as motos? As motos. E você ia perguntar, você não tinha o direito de perguntar, não existia cidadania. Você vai perguntar, o que vocês querem? Nós estamos esperando, nós estamos resolvendo um problema mecânico nas motocicletas, o Boina Vermelha, que quando saía de lá, do Morro de Santo Antônio, soltando a porrada em todo mundo, eles não queriam saber. Primeiro eles batiam, depois eles perguntavam. Eles então ligavam 20 motos
Pra ficar acelerando, pra fazer barulho, pra vizinhança não escutar as torturas. Não escutava mesmo, não escutava mesmo. Era Harley Davidson, as motos? Era tudo Harley dele. Faz um barulho, né? O senhor que viveu nos 2 governos de Getúlio pode me responder uma pergunta. Hoje tem gente, até de esquerda, que fala que o governo de Getúlio foi bom. Isso aí é a última vez que Getúlio se candidatou, Pedro, ele prometeu, a carne custava, vamos dizer, 20 reais o quilo. Ele prometeu carne de boi a 5 cruzeiros o quilo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Com isso, ele foi eleito. Hoje, tem políticos que elogiam Getúlio Vargas livremente dentro da Câmara, dentro do Senado, fazem homenagens. Você que teve um pai preso pelo regime de Getúlio Vargas e viveu os 2 governos de Getúlio, como você se sente quando um político elogia Getúlio Vargas hoje? Eu me sinto que o cara está por fora, que o cara não conheceu Getúlio Vargas. As pessoas elogiam Getúlio. Lula falou que Getúlio foi um grande homem e um excelente presidente. Para ele, né? Para ele. Getúlio era corrupto? Ele era corrupto. Todos os presidentes são corruptos. Ele se denominava pai dos pobres, mas era mãe dos ricos. Por quê? Porque ele dava mais pro rico do que pro pobre. Pai dos pobres e mãe dos ricos. Era assim que chamavam ele na época? A oposição dizia, ele é pai dos pobres, mas é a mãe dos ricos. Minha câmera do celular deu problema, então vai na da webcam mesmo, que é uma porcaria, mas o que importa é o conteúdo, viu? Eu sei que essa última parte com meu pai falando foi demasiadamente grande, mas eu precisava fazer porque é um registro histórico da história da minha família, principalmente. Getúlio Vargas é isso, gente. Um fascista de marca maior. Ele entregou judeus para Hitler, foi responsável pelo não acolhimento de judeus que queriam fugir do regime nazista para cá para o Brasil, só precisava do ok dele e ele preferiu deixar essas pessoas na Europa para morrer. A Olga não foi a única judia que ele entregou para Hitler, ele entregou outras pessoas também, principalmente mulheres, tá? Ele tinha um caráter eugenista no governo dele, era um cara que queria fazer a raça brasileira acima de todas as outras, tá? Completamente sulista, né? O Nordeste tinha campos de concentração de refugiados da seca. O Getúlio Vargas foi um dos piores, eu acho o pior presidente da história do país, tá? Getúlio era realmente uma pessoa abominável. E ele ganha filme na Globo, e ele ganha filme em tudo quanto é lugar, com os nossos melhores atores, pra gente até se emocionar, né? Porque o Tony Ramos atuou muito bem naquele filme, foi muito bem produzido, inclusive. Agora, é uma história mentira, né? Getúlio Vargas não é um herói, pelo contrário, ele é muito longe de um herói. Ele é um vilão na nossa história. Sei que o vídeo foi longo, mas muito mais curto que uma aula, né? E vai estar batendo meia hora de vídeo. E é isso que foi Getúlio, né? Mesmo eu provando com recortes de jornais antigos, notícias facilmente encontradas aí, artigos científicos, e o depoimento do meu pai, que viveu nos 2 governos do Getúlio, vai ter gente defendendo o fascista Getúlio Vargas, tá? Falando que ele foi um bom governo, né? Aquele ódio do bem e tal. Isso é um absurdo. Então eu espero que você tenha gostado. Eu sei que é um vídeo que vai dar pouquíssimas visualizações, até pelo tamanho e o conteúdo. O YouTube não vai mandar o alcance, mas tá aqui registrado nas minhas coisas, no meu canalzinho. Meu canalzinho ficou estranho. Tá aqui registrado um pouquinho da história da minha família, tá? Espero que você tenha gostado, para eu trazer mais conteúdos como esse depois.